declaração de ruptura com a brasileira. Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe todos quanto terão a graça e a oportunidade em poder acompanhar esta live. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa. Eu tenho um tema pertinente, tema capital, tema este, a crise na Igreja Universal do Reino de Deus. É reino de deuses, não é reino de Deus, não é reino de nem Deus, não é o reino do verdadeiro Deus. É por esta razão que eu digo a crise na Igreja Universal do Reino de Deuses em Angola. É uma situação lastimável, e é uma situação lastimável, mas contudo, para que os escolhidos compreendam tudo quanto tem sido pregada pelo profeta Keco Filipe a respeito das denominações religiosas, a respeito das seitas e assim diante. Eu convido-vos para poderem acompanhar um pouco e assim por diante eu vou poder fazer os comentários a respeito desta crise que está ocorrendo na Igreja Universal do Reino de Deuses em Angola. A crise na Igreja Universal do Reino de Deus tomou na manhã desta segunda-feira novos contornos. Antes da declaração de ruptura com a gestão brasileira, a agitação tomou conta da Catedral do Morro Bento. No meio da confusão, percebemos que os pastores angolanos exigiam que os seguranças e alguns pastores brasileiros abandonassem a Catedral do Morro Bento, o que acabou por acontecer. Nós até não sabemos, são segurança da igreja. Não sabemos por que está acontecendo isso. Os segurança querem impedir a manifestação justa dos pastores. Tem que sair fora. Segundo o grupo de pastores da IURD, o desentendimento entre as partes só acontece porque a gestão brasileira não tem sido séria na gestão da igreja e na relação com os pastores angolanos. Vamos poder acompanhar o vídeo, né, na sua totalidade, mas eu quero que vocês compreendam algo. Eu quero que vocês retenham aqui o ponto muito principal e crucial a respeito desta ruptura que os pastores angolanos estão a poder ou puderam fazer a respeito da liderança brasileira com a Igreja Universal. Amados companheiros de terra, retenham e vocês vão poder acompanhar claramente o vídeo que esta manifestação dos pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deuses é simplesmente uma rebeldia. Retenham que a Igreja Universal, seja da parte dos brasileiros, são todos demônios, como da parte dos angolanos, que também são todos de demônios. Os pastores angolanos, como os pastores brasileiros, todos eles pregam por causa da sua barriga, pregam por causa do dinheiro. Cada líder da igreja, que a partir do momento é líder de uma denominação religiosa, assim diante, ele prega por causa do dinheiro. Deus não envia um homem de Deus para vir fundar uma denominação religiosa. Você vê que esta confusão que eles estão a tomar, esta manifestação que eles estão a tomar, é devido ao quê? Vocês sabem muito bem que desde alguns anos atrás que Angola está em crise. Angola entrou em crise e esta crise está a assolar muitas empresas. E todas as denominações religiosas são nada mais a não ser também empresas. Elas são empresas e usam o nome de Jesus e a Bíblia para poder arrecadar dinheiro. E toda esta confusão, manifestação que está a ocorrer entre pastores angolanos e brasileiros é devido à dificuldade que o país encontra-se. É devido à crise que o país está a viver nos dias em que nós vivemos. Ouçam muito bem eles. Porque as suas práticas não mudaram, continuam sendo as mesmas práticas. A prática do racismo, a prática da evasão de divisa, a prática de corrupção ativa e passiva
E por essa razão, Você vê, ele diz que as suas práticas não mudaram. A prática do racismo, a prática e assim, né, conforme ele muito bem disse. Mas isto é uma situação nova. A Igreja Universal do Reino de Deus, todas as suas práticas sempre são antigas. Quando vocês roubaram o povo usando o nome de Jesus, com os propósitos, com tudo quanto vocês pedem, essas práticas também não são heresias. Mas por que o que vocês reivindicam hoje estão somente a reivindicar hoje? É porque vocês muito bem sabem que é por causa do dinheiro. O dinheiro, como não está a ser mais suficiente entre vocês, eis a razão deste manifesto. E tudo, vocês devem dizer ao público que o dinheiro não está a ser suficiente, é devido à nossa ganância, houve ganância, ou não está a ser bem repartido, conforme outrora, quando Angola jorrava bons dinheiros, e agora que o dinheiro já não está a jorrar, está a ser difícil, nós queremos também fundar uma outra, como assim adiante. Não vir dizer que as suas práticas já não mudaram, como se quando vocês, esse movimento da reforma que vocês agora constituíram, vão mudar alguma coisa. Sempre poderão roubar em nome de Jesus. Vocês são pastores por causa da dificuldade da vida. São pastores de quê? Jesus teve seus discípulos e apóstolos. Hoje, nenhum homem é discípulo ou apóstolo de Jesus. Todos que dizem que são discípulos e apóstolos de Jesus são demônios, são charlatões, são a encarnação do diabo de Satanás. Porque não é possível hoje haver apóstolos ou discípulos de Jesus. Timóteo, Silvano e Tito, que vieram após Jesus, não foram discípulos de Jesus. Foram discípulos de Paulo. Como vocês são discípulos ou apóstolos de Jesus? É pelo vosso fracasso da vida e devido ao que vocês fazem isso. nós, angolanos, viemos hoje declarar ruptura com a gestão brasileira. Nós, de hoje em diante, não teremos mais nenhum convênio com a gestão brasileira. Nós não aceitamos os crimes cometidos pela gestão brasileira. Mas esses crimes cometidos pela gestão brasileira são crimes novos. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola foi reconhecida, não é, em 1992. Mas desde 1992 até hoje, por que vieram esperar após esta crise? Sim, estes mesmos crimes, vocês também eram cúmplices. Vocês eram cúmplices. Vocês até ficam a falar, parecem brasileiros. Hein? Vocês ficam a seduzir as pessoas, são os cúmplices. Eram vocês que ficavam no púlpito a mentir o povo. Então, vocês também são os cúmplices. Agora, se o povo também se revoltar contra vocês, o que vocês falam? A discórdia entre irmãos em Cristo começou a sentir-se. Esses não são irmãos em Cristo. Esses são irmãos em Satanás. Irmãos em Cristo. Cristo não tem filhos nessas denominações religiosas enquanto estão presos lá. Todos os filhos de Cristo, eles vão poder retirar-se de lá e virão ao profeta Cacó Filipe, o profeta vivo que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou. Enquanto eles estiverem ali a se confraternizar, estiverem ali nessas denominações religiosas, não são irmãos do verdadeiro Cristo. Mas o seu Cristo é Cristo, o diabo Satanás. Com mais força no dia 28 de novembro de 2019. A Catedral do Morro Dentro será a sede da Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus, encabeçada pelo senhor Bispo Valente Luiz. A partir de hoje, aqui será a nossa sede, a sede da Comissão de Reforma. Você vê? Sede de comissão de reforma. Todas as igrejas, na sua maior parte, elas têm esses movimentos da reforma, igreja da união, unida e assim por diante. Você vê, olha ele, cartão, aí no cartão vocês possam ver lá na foto, podem ver claramente, cartão universal, na igreja universal, este cartão. Pedro usava um cartão, Jesus usava um cartão. Isso é heresia também. Isto é heresia. Vocês
são pastores, vos colocaram como. Vocês sabem que vocês são servos do diabo. E vocês sabem que vocês estão a rebeliar-se desta maneira devido às dificuldades da vida e à falta de emprego. E vocês têm esse título de pastor como um emprego para vocês. Vocês sabem que vocês sempre caminharam na mentira, têm caminhado sempre na falsidade, mas por que vocês não abandonam mesmo a tudo de pregar a mentira ou a Bíblia, como vocês ficam a seduzir as pessoas para poderem se converter, procurar trabalho? Porque esse título de pastor já está sobre vocês como um emprego. No meio dessa crise, o grupo de pastores angolanos descarta qualquer possibilidade de diálogo ou negociação com a parte brasileira e explica por quê. Que fique patente a todos que nos acompanham que não existe qualquer tipo de negociação possível com a outra ala. Olha, vejam só, não existe outro tipo de negociação com o outro lado. Mas vocês não veem que estão a ser rebeldes contra os vossos irmãos satanistas, demônios brasileiros? São eles quem vos estabeleceram, são eles quem vos fizeram você ter essa bucha que aí você tem. É dinheiro do roubo. Essa bucha que você tem é fruto do roubo que vocês roubaram junto com eles. Veja, é pastor, mas veja o corte dele aí. Veja o corte dele aí na cabeça. Esse é pastor de qual, de Deus? Se não fosse Satanás. Pastores bandidos, pastores cheios de estilo, cheios de vaidade. Esses são pastores demônios, todos os líderes religiosos. Não existe negociação porque foi dada a oportunidade, no princípio, depois de ter despoletado a situação em 28 de novembro do ano passado, né? Pediu-se que fôssemos então à conversação. E a outra ala negou-se a conversar, a negociação passiva. O mesmo cenário repetiu-se na zona do Patriota, onde os pastores angolanos tomaram a catedral e convidaram a equipa de segurança a abandonar a igreja. Tudo isto que está por trás é o dinheiro. Não há nada, Não, olha, todas essas igrejas que a Filipe tem pregado desde 2002, que pregam por causa do dinheiro. Todos que estão a apoiar, não é? Que estão do outro lado, deste lado da reforma, que eles estão a autoproclamar-se. Tudo é por causa do dinheiro. E todos estão ali em frente, porque eles próprios também vão agora também subir, vão ter fazer, mas saibam que esse movimento da reforma não vai demorar, que lá haverá mais divisões. É o que tem ocorrido com qualquer igreja. Por isso você vê, existem mais de 50 tipos de igreja batista. Existem mais de 50 tipos de igrejas metodista. Veja a igreja, bom Deus. Existem dois ou outros tipos, não é? Eles partiram de lá com do Nzambe Malambo, lá no Congo. Ele agora autoproclama-se como líder fundador da igreja do Deus no mundo em Angola. Tudo isto é por causa do dinheiro que está a ocorrer, tudo isso, amados. Tomamos agora 6 ou mais províncias. Tomamos Benguela, neste caso, Ambo, também Malange, não é? O Ambo, Malange, Benguela e outras províncias que não farei menção, como Namibe e outras que também tomamos, como Sumbe. Não farás menção, mas vocês já fizeste menção. A questão é que talvez nos teus cálculos ainda não recebeste aquela ligação dos homens que sempre lhe prometeram, para vocês ali devem procurar manifestar-se, você que vai ser o líder ali, você que vai ser aquilo e aquilo. É tudo isso que está por trás. É como partidos políticos, todos ficam a se multiplicar, a se dividir. Tudo isto devido nada mais a não ser dinheiro. Dinheiro é o Deus deles. Vai. Em Luanda. Em Luanda nós tomamos cerca de 30 igrejas já, inclusive essa em que estamos agora, e outras catedrais. Nossa tentativa de ouvir a parte brasileira não foi bem sucedida. O que está no manifesto é verdade. Eles estão a fugir. Olha já. Está a falar, parece brasileiro. O que está no manifesto é verdade.
Ele está a fugir, mas você é angolano, nasce aqui na poeira, é falar assim. Até se você tivesse problema a falar, ao que está no manifesto é verdade. Até seria normal, porque temos terras aqui em Angola que falam desta maneira. Ou se tivesse a falar pelo menos com outro sotaque, não seria muito normal, porque é o que nos identifica. Mas por que você está a falar conforme eles? O que está no manifesto é verdade. Eles estão a fugir. Qual é o ano que fala assim? Tudo isto não é mesmo o marketing que vocês aprenderam lá com os brasileiros enquanto estavam a roubar junto, o dinheiro estava a ser suficiente entre vocês que aprenderam a falar assim para poder seduzir o povo. Todos vocês são bandidos. Trancaram todas as portas da Catedral do Morro Bento. A IURT é uma instituição religiosa de direito angolano reconhecida pelo Estado desde 1992. Congrega quase 500 mil de fiéis em todo o país. Em Benguela, 16 pastores angolanos entregaram um manifesto à direção da IURT, onde manifestaram descontentamento face ao rumo que a Igreja está a tomar. As reivindicações que começaram em Luanda chegaram esta semana a Benguela por via de um manifesto entregue ao pastor principal em terras de Jambaca. A discriminação racial. Olha só, a discriminação racial. Você quer de Benguela? Esse é o sotaque de Benguela? Esse é sotaque. Vocês são bandidos. Esse sotaque. A discriminação racial. Isso é sotaque de roubo. Vocês, o povo que vocês cegam, que vocês roubam. Se esse povo fosse atento, eu iria vos levar todos vocês para a prisão. Porque afinal de contas, vocês sabiam mesmo, mas estavam ali, como estavam a se repartir bem o dinheiro, não estavam a falar nada. Agora que o dinheiro não está sendo suficiente, é que vocês estão aqui a falar a verdade. Que tal se vocês também agora falam ao público que as águas ungidas, lapiseira ungida, vassoura ungida, tudo que vocês vendem ungido na vossa igreja também é invenção vossa, é mentira. A água consagrada, buchada em Israel, que vocês falam, por que também não falam ao povo que é mentira? Por que também não dizem isso? Vocês são palhaços, eu não compreendo como um filho de Deus ainda continua a ir nessas denominações religiosas ou religião, aceita ou algo do gênero. Não se compreende como uma pessoa que tem todos os seus sentidos, pensa e raciocina, é capaz de ser membro dessas igrejas. Segundo a citação do bispo Honorilto Gonçalves, dizendo que prefere morrer do que entregar a Igreja Universal em Angola aos negros. Por causa do dinheiro, a igreja é dele. Imposição e coação, a castração ou vasetomia aos pastores. Mas a castração, a vasatomia que vocês estão a se referir, que a Igreja Universal tem feito aos pastores, mas isto é novo. A minha pergunta, a minha preocupação, o que eu quero que o povo compreendam, os que estão seguindo nessas igrejas, principalmente vocês que estão aí na universidade, todas as igrejas são do diabo, todas. Mas vocês próprios mesmos que estão aí, mas essa castração, a vasatomia, como você está a se referir, é algo novo. Isto já não ocorre na Terra, pelo ramo da Universal, desde há muito tempo. Você porque é pastor, mas isso surgiu em 2020 ou 2019, bem dizer, quando vocês começaram a fazer a manifestação. Isso surgiu neste ano. Isso já não é desde há muito tempo. Mas por que só estão a reivindicar hoje? Falam ao povo que é por causa do dinheiro. Sejam claros que é por causa do dinheiro. Não inventam outras coisas. Aborto às esposas de pastores que engravidaram dos seus respectivos maridos, apegando-se à heresia. Mas esses abortos que eles faziam das mulheres de vocês que se dizem pastores, vocês não são pastores. Vocês dizem-se abusivamente de pastores, mas vós não sois pastores. Vocês são charlatões, fracassados da vida,
que não tiveram sucesso na vida, não conseguiram um diploma no ramo acadêmico e foram ali para poderem sobreviver usando o nome de Jesus e a Bíblia. Mas este aborto, vocês uma vez já notaram na igreja que não, aqui a liderança brasileira nos faz isso? Vocês uma vez já vieram ao público para poder... Vocês também foram ocultar isto. Também estavam também de acordo por causa do dinheiro. É agora que a crise financeira instalou-se em Angola, que estão ali a reivindicar por causa do dinheiro. Mas essa vossa reivindicação não tem nada de heresia. Tudo quanto vocês fazem ali é heresia. Os propósitos que vocês ficam a pedir aí nas vossas igrejas é bíblico? Dá o teu Isaac. Tudo quanto vocês fazem na igreja é bíblico. Não é heresia também. Mas por que vocês não reivindicaram antes? Porque o dinheiro estava sendo suficiente. Agora que fecharam as torneiras do dinheiro, estão agora a sentir tudo está a subir em Angola, comida está a subir, tudo está a subir, estão a sentir agora a fome, não é? É a fome, é o dinheiro. Eleições dos membros dos órgãos sociais de forma ilegal, sem observar as normas estatuárias. A província de Bengala tem atualmente 18 templos, na sua maioria liderados por pastores angolanos, que não se revêem na liderança brasileira da igreja. Em Bengala, são mais de 4.000 os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus, que chegou às terras de Ombaca em 1998. Os pastores angolanos, cansados do que consideram ser maus tratos, garantem que vão à luta para verem salvaguardados os seus direitos. Declaramos publicamente total apoio à Comissão da Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, liderada pelo nosso bispo Valente Bezerra Luiz, vice-presidente da IURD Angola. Ele já vos prometeu ali, já vos deu boa garantia. Aqui o que está se tratar, esse vosso apoio que vocês estão aí a dar sobre a Igreja Universal, é a garantia já que vos deram, vocês vão subir, vão ser aquilo, dinheiro só vai ser nosso. Todo aquele dinheiro que eles ficam a levar lá no Brasil, vamos aqui nos repartir entre nós. Assim. Mas eu vos digo uma coisa, retenham no que eu vos digo. Este movimento da reforma que estão inventando ali em vocês mais, vai haver mais divisões. Por quê? Este mesmo espírito de rebeldia, este mesmo espírito de rebeldia que vocês estão a tomar ali na Igreja Universal, no vosso meio também mais, certas promessas que vocês vão poder dar em certas pessoas. Não vai lhes ser suficiente. Vai haver ganância depois no vosso meio. Vai haver a mesma rebeldia. Vocês só vão começar a se dividir. Aí, por que cada dia está a se multiplicar a igreja? A abrir igreja tipo partidos políticos? É por causa do dinheiro. Basta a pessoa ser influente para certos números, para um bom número de pessoas, lê Bíblia, entende bem Bíblia e assim diante. Vai ali fazer o mesmo esquema. Porque vocês vão continuar com as mesmas doutrinas da Igreja Universal. Por que não anunciam vão parar de cobrar os dízimos? Vão parar de cobrar as ofertas? Por que não anunciam vão parar de propósitos? Por que não anunciam que não vão ser mais uma denominação religiosa? Que temos que procurar um profeta para poder nos estabelecer. Porque Deus não envia denominação religiosa ou se estão assim em diante. Por que vocês não fazem isso? Porque são fracassados da vida. O vosso apoio, o vosso máximo apoio, tem nada a ver, nada mais a não ser por causa do lombo. A reivindicação dos pastores angolanos da IURD surge numa altura em que as igrejas se preparam para retomar os cultos após 3 meses de paralisação em função das medidas decretadas pelo governo angolano para conter a propagação da Covid-19. É o dinheiro. Eles, como sabem que não, os cultos, esses cultos satânicos, que se chamam mesmo culto, vai retornar já no dia 24 de junho. Então, ficamos 3 meses, eles não trabalham, não é? Não trabalham. Muitas das vezes, muitos deles nem têm um grau acadêmico aceitável, não é? São pessoas fracassadas da vida, que têm ali um ensino médio, se talvez se tiverem um ensino superior, é um ensino superior de uma privada,
que foi aprovar por causa de pagar propina, pagar algumas cadeiras e não sei o quê, e assim por diante, que eles têm, são fracassados. Durante esses 3 meses que ficaram em casa, não há dízimo, não há nada, eles viram, pô, não. Se nós continuar assim, não lutarmos fortemente, olha, vai ser difícil. Vai ser difícil. Depois o país agora está assim. Não, vai ser bem difícil. E então ali, aí nessa manifestação, lutar com dentes e unhas para poderem ver se consegue ali o larjão, o lombongo, o dinheiro. É só mesmo isso que está por trás dessa vossa brincadeira. Não há nada. E na Lunda Norte os ânimos estiveram tão altos que o SIC teve de intervir. Tudo aconteceu na manhã desta segunda-feira, quando o pastor local da Igreja Universal e crentes aperceberam-se da presença do novo pastor de nacionalidade brasileira na Igreja do Dundu. Além da surpresa pela visita repentina, os ânimos ficaram ainda mais alterados quando o pastor Emílio dos Santos, de nacionalidade brasileira, invocou os motivos da sua presença na Igreja Central da Lunda Norte. Usurpação de competência deliberativa da Assembleia Geral pelo atual presbitério geral, abuso de confiança do presidente da direção da igreja ao passar por ações com pleno poder a cidadãos brasileiros. Mas você, Massi, bem mais velho, hein? Não tens vergonha em roubar o povo usando o nome de Jesus? Não tem vergonha? Cabe tua vez aí cabelos brancos aí na cabeça. Não há mesmo nenhuma vergonha em roubar o povo, em estar mesmo nessa via. Pai mesmo de família. Tudo é essa mesmo mais. É um pouco obreiro. Eu vi aí escrito aqui embaixo que ele é obreiro. Obreiro está na Bíblia. Na Bíblia, quem foi obreiro? É complicado. É muito. Eu não consigo compreender como pessoa. Meu Deus. Para exercer atos reservados à Assembleia Geral. Mas você da Lunda Norte, é já assim, esse rabo, desejados. Mas você é brasileiro. Tua pele assim mesmo, bem negra, tipo minha, cabelo branco, é mesmo. Você é angolano, papá. Você desse galera nunca foi no Brasil, nem conhece Brasil. Só vê Brasil na foto, na televisão, acabou. Agora, esse teu sotaque é o quê? Esse não é crime também. Começar a inventar sotaque para começar a roubar as pessoas, tomar sotaque, perder as tuas origens. Não é crime também. Não é crime isso. Não é crime o que vocês também estão a fazer. Inventar sotaque. Você não é brasileiro. Mas eu não sei mais quanto. Até não sei como vocês ficam a falar. Não sei. Outra parte brasileira é que não quer aceitar a reforma da igreja. A igreja, quando troca um pastor, a igreja avisa. Tipo, ligamos para o senhor, por exemplo, se estás na província, e ligamos, olha, vai ser trocado, vais para uma nova missão. Essa troca foi muito estranha, porque não se avisou no pastor. Ele surpreende, ela só assustamos, logo o pastor brasileiro já está aqui. Mas isso é empresa, a empresa é deles. Eles querem saber como vão fazer. Isso é uma igreja. Todas essas denominações religiosas são empresas, não são igrejas. E o dono dessas empresas são os brasileiros. O Igreja Universal é do satanista demônio Edir Macedo. De ser obreiro, me sinto lesado. Me coloco na posição como se fosse também um membro. Me sinto lesado pelas situações que têm acontecido aqui dentro da nossa instituição. E por que vocês não abandonam essa mesma instituição? Por que depois ainda vão vir se seguir o outro lado ou o outro lado? Por quê? Por quê? Você é obreiro pelo fracasso, mas também ser obreiro, a lutar também para ser pastor. Às vezes já te garantiram, olha, fica aqui do nosso lado, você vai ser pastor. E os inocentes, as pobres almas também que vos seguem, ficam, vocês precisam ali entre vocês, estão ali, as entrarem um acordo. Levados
E se fala de Deus, é legal haver estes tipos de atitudes ao ponto de chegarem, serem chamados no SIC e assim em diante. É lastimável. Pastor Builão, faz favor, Pastor Builão. Eu quero que o Pastor Builão faça-nos compreender. Fala a respeito desse assunto. Realmente, a falta de emprego e a dureza da vida forçou muitos homens a se disfarçarem de servos de Deus. Esses homens que vocês veem aí são fracassados. Eles não herdaram, antes desse ministério, uma vida de servos de Deus, mas eles herdaram a eloquência do seu pai, o diabo Satanás, para poderem fundar riquezas sobre a terra. Vocês veem todo esse manifesto, toda essa revolta, toda essa coisa que eles estão a fazer aí, toda esta confusão. Não há nada de salvação. Você pode ver que tudo isso ali, você acha que eles estão a expulsar os brasileiros para que a igreja não esteja na gestão dos brasileiros, porque eles não estão a lhes pegar a salvação? Vocês acham que eles veem que não? Os brasileiros estão a nos pegar a heresia, nós temos que tomar o trono para começar a pregar agora a verdadeira palavra de Deus? Quando eles falam de gestão, vocês acham que é para que os brasileiros não possam mais, para que vocês não possam mais estar em pecado, mas quando eles tomarem o trono, é para vos tirar do pecado? Não, caros companheiros da terra. Simplesmente, eles estão a lutar com todas as suas forças por causa do dinheiro. É pelo dinheiro que eles estão aí atrás. Muitos estão a ver ali. Eles não têm informação. Muitos desses que vocês veem aí, eles não têm emprego. E enquanto a igreja estiver na liderança dos brasileiros, eles recebem uma pequena parcela, uma pequena percentagem do dinheiro que eles arrecadam aí nas igrejas. Então, veem que isso para eles não é suficiente. Eles querem mais, querem ter todo o dinheiro, eles querem estar na liderança, na gestão da igreja, para que eles possam se distribuir melhor o dinheiro que eles arrecadam. Tudo isso é por dinheiro. Saibam que fora do profeta mensageiro, perdemos o pastor Builão, mas o pastor Builão vai retornar para fazermos compreender a respeito desta crise na Igreja Universal do Reino de Deuses em Angola. Reino de Deuses. Não é reino de nenhum Deus. Deus não tem reino de denominação religiosa. Deus não tem seu reino aqui na terra. Esse reino de deuses. Igreja do Reino de Deus. Olha, e eu vos informo que tudo isso começou em novembro do ano passado, do ano de 2019. E houve luta na Igreja Universal. Houve luta entre pastores mesmo. Luta. Se esbofetearam esses pastores. Pastor Builão, não já estás de volta. Pode dar a sequência. Ok. Então saibam que todas essas igrejas, missões e ministérios, fora do profeta mensageiro vivo, é um útil. E os vossos dízimos, as vossas ofertas, todo o dinheiro que vocês levam lá como propósito de fogueira santa e assim em diante, são apoios a bandidos, a ladrões na colheita. É como se você Voltamos a perder o pastor Builão. Mas ele vai retornar. Eu quero que o pastor Builão acabe a sua explanação antes de dar a palavra do outro lado do evangelista Adriano e do pregador Adriano. Não sei se o pastor Builão já está de volta. Ainda não está de volta o pastor Builão, mas eu creio que ele vai poder estar de volta já e vocês vão compreender. Amados da terra, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, as igrejas pentecostais, as igrejas batistas, metodistas, todas as denominações religiosas são do diabo Satanás. São do diabo. Olha, veja só, ele não é brasileiro, mas está falando parece brasileiro. Prefere morrer do que entregar a Igreja Universal em Angola aos negros. Prefere morrer
do que entregar a Igreja Universal aos negros. Você é brasileiro. Você não tem como falar com a fome brasileira. Pastor Bilal, dá sequência, faz favor. Exatamente. Tudo quanto vocês estão a ver nesses pastores que vocês veem ali, simplesmente é revolta por causa do dinheiro. Com a crise em Angola, muitos desses senhores já não estão conseguindo pagar o seu aluguel. Com a crise em Angola, muitos desses pastores já não estão a conseguir sobreviver. Os seus filhos já não estão a conseguir pagar todas as suas despesas. Então, a boa maneira deles conseguirem mais dinheiro, uma vez que já não têm emprego, é simplesmente tomar toda a gestão completa da igreja. Eles estão a lutar simplesmente por causa do dinheiro. E é desde 2002 que o profeta Caco Filipe tem advertido a terra que esses líderes católicos, protestantes, evangélicos e branamistas, perdemos o pastor Bilal. Eu vou dar a palavra ao evangelista Adriano e ao pregador Adriano. Evangelista Adriano e pregador Adriano, tem a palavra. Surge numa altura em que as igrejas se preparam para retomar os cultos após 3 meses de paralisação em função das medidas decretadas pelo governo angolano para conter a propagação da Covid-19. E na Lunda Norte os ânimos estiveram tão altos que o SIC teve de intervir. Tudo aconteceu na manhã desta segunda-feira, quando o pastor local da Igreja Universal e crentes aperceberam-se da presença do novo pastor de nacionalidade brasileira na Igreja do Dundu. Além da surpresa pela visita repentina, os ânimos ficaram ainda mais alterados quando o pastor Emílio dos Santos, de nacionalidade brasileira, invocou os motivos da sua presença na Igreja Central da Lunda Norte. Usurpação de competência deliberativa da Assembleia Geral pelo atual Presbitério Geral, abuso de confiança do presidente da direção da igreja. Evangelista Adriano e pregador Adriano, tem a palavra, faz favor. Sim, amados companheiros de terra, dizer que um homem, a partir do dia 8 de julho de 2002, começou a advertir a humanidade, dizendo que todas as igrejas na terra são redes de Satanás para enviar as almas para o inferno. Mas você vê, todas as pessoas, quando ouviram isso, ignoraram, mas hoje vocês veem os frutos. Hoje vocês veem que toda esta confusão que vocês veem na Igreja Universal é nada mais do que o profeta Caco Filipe já havia mostrado, já havia alertado a humanidade de que essas igrejas estão ao serviço do diabo Satanás. Você vê, amados companheiros de terra, se fosse pela salvação, esse líder não poderia se preocupar em lutar, não, Igreja agora universal reformada, não, porque agora eles nos castravam, não, porque agora eles nos submetiam a racismo. Tudo isso por quê? Eles estão preocupados com dinheiro. Você vê, durante esses 3 meses da pandemia do Covid-19, não é? Eles estão a enfraquecer, as suas contas estão a desgastar no banco, a comida está a aumentar, o custo de vida para eles está difícil. Agora, como em contrapartida, eles querem fazer das suas igrejas, transformar uma propriedade privada. Você vê, não querem prestar conta, mas eles querem que, após os dízimos e oferta, todo esse valor vai nas suas contas particulares. É isso, amado companheiro da terra, que você deve compreender. Todos esses líderes religiosos não estão preocupados com a salvação das almas. O seu objetivo é o dinheiro, é se enriquecer. Eles nunca estiveram preocupados com a salvação de ninguém. E todo filho de Deus deve compreender isso a partir de hoje. Você vê por que eles lutam? Você vê por que eles lutam? É pela salvação? Será que Jesus Cristo um dia ele enviou um profeta na terra? Ou Jesus um dia disse em algum capítulo da Bíblia que vocês vão se dividir em ismo, que vocês devem se dividir para poder fazer a minha obra? Jesus um dia disse isso, que um dia quando enviar o Espírito Santo, esse Espírito Santo fará com que vocês vão se dividir. Pastores brasileiros, pastor não sei quem é, pastor não sei o quê. Jesus um dia disse isso. Qual é o profeta que vinha na terra
que com o objetivo de poder agora criarem associações ou se agruparem ou contestar conforme vocês vêem na televisão. Será que um dia Deus enviou um profeta na terra, carregou a bandeira de Israel para ir contestar diante dos templos dos fariseus, dos sacerdotes? É claro que não. E se Deus nunca mandou um profeta para fazer isso, por que eles fazem isso? Você vê? É porque eles são servos do diabo, Satanás. Você vê? A Igreja Universal é nada mais do que o senhor, o satanista Edir Macedo. E todos esses pastores da Igreja Universal aqui em Angola, esses que tomaram e disseram que agora 30 igrejas da Universal estão sob sua autonomia, e que em Benguela acho que é mais de 14 ou 19 igrejas estão sob sua autonomia. São nada mais do que irmandade de bruxos, chamados companheiros de terra. Vocês devem despertar. Você vê? Agora eles ouviram que vão retomar os cultos. Como ouviram que vão retomar os cultos, estão preocupados. Você vê? Estão preocupados. Estão motivados agora a voltar em grande. Querem se organizar para voltar em grande. E em vez de se arrependerem, não. Você vê? Não querem se arrepender. Agora, em contrapartida, querem criar métodos para poder melhor tirar tudo quanto eles perderam ao longo da pandemia do Covid-19. Todo esse momento que eles estavam de pausa das suas casas, estavam aflitos. Você vê? As contas estavam a acabar. A comida em casa estava a acabar. Não tinham o que fazer manutenção nos seus carros, nos seus ares condicionados. O que lhes sustentava são os fiéis, com seus dízimos e ofertas. Mas agora, quando ouviram que vão retornar os cultos, você vê, agora verá por que não? Nós estávamos maltratados, nos castravam, como é que eles dizem não? Porque não agora há divisão, porque negro fez isso, não sei quem fez aquilo. Será que desde muito tempo que esta Igreja Universal está aqui, desde 1992, desde 92, será que é só hoje, em 2020, neste ano 2020, que vocês conseguiram compreender que estavam sobre todo esse racismo, que estavam sobre todo este maltrato? Onde é que vocês estavam esse tempo todo? Por que vocês estavam calados? Por que é só hoje? Por que é só neste ano que vocês se levantam para dizer que vocês são maltratados, que se levantam para dizer que vocês são humilhados? Por que é só hoje? Você vê? Amados companheiros de terra, você não pode sentir-se seduzido por esses demônios que andam à solta, que até bem mereciam estar na prisão. Esses demônios poderiam ser pegos pelo Estado, poderiam ser colocados na prisão. Eles não merecem estar. Eles passeiam livremente. Esses são mais perigosos do que os criminosos que roubam uma garrafa de gás. Eles poderiam estar na prisão há muito tempo. Você vê? Não pode se distrair. Esses são os sedutores. São nada mais do que instrumentos entre a mão do diabo e Satanás. Esses são demônios que passeiam livremente. Esses até não merecem chamar de pastor. Esses não são pastores. Não merecem de título de pastor. Esses são nada mais do que aventureiros. Esses são piratas que se fazem passar como servos de Deus. Esses são os demônios em carne humana. Se você ouviu que o diabo precipitou consigo uma parte dos anjos que caíram sobre a terra, são esses que você vê. Você vê? São eles que passeiam em terras angolanas, que não mereciam mais estar aqui em Angola. Não mereciam mais passear nas terras de Angola. São eles que aumentam a medida diante de Deus. E diante disso devem saber que a pandemia do Covid-19 não tem como parar. Como é que os casos em Angola do coronavírus não vai aumentar? Como é que o coronavírus vai passar? Como é que a terra vai deixar de sofrer com esses demônios que passeiam livremente, só pronunciando um Jesus demoníaco, um Jesus demônio? Você vê? Amados companheiros de terra, não se deixem enganar. Seja a Igreja Universal, seja a Igreja Católica, Bom Deus, Batista, Evangélica, não sei qual é o tipo de igreja, tem um membro, outra não sei quem é. Saiba que é o mesmo Espírito que lhes anima. Todos eles estão sob a responsabilidade do diabo Satanás. Se você seguir tais homens, saiba que o teu caminho é o inferno. É o inferno. Se fosse pela salvação, eles não poderiam lutar. Não há desordem em Deus.
Não há desordem na palavra de Deus. O que eles fazem não vem de Deus, vem do diabo, Satanás. Abandonem esses lugares. Você vê, hoje há um profeta na terra. O que lhes custa dizer que agora não vamos se separar do Brasil e vamos apresentar todos os nossos fiéis ao profeta Filipe? O que lhes custa fazer isso? Há um profeta, se é mesmo pela salvação, que realmente estão a se preocupar, não, estamos sendo maltratados, estamos sendo não sei o quê. Então, se é mesmo pela salvação, por que eles não dizem publicamente diante da TPA, publicamente diante da televisão, dizendo que agora, como nós não queremos mais ter nenhum vínculo, nenhuma ligação com o Brasil, agora, como nós ouvimos que é um profeta na terra, então, todos os nossos fiéis de Luanda, como eles disseram, 30 igrejas de Luanda, vamos entregar todo ao profeta Kaku Filipe. As igrejas de Benguela, vamos entregar ao profeta Kaku Filipe. As igrejas da Lunda Norte ou de Angola toda, vamos entregar ao profeta Kaku Filipe. Por que eles não fazem isso? Por que eles não pensam nisso? Se é mesmo pela salvação. Você vê? Não é pela salvação, é pelo dinheiro. Acorde, amados companheiros de terra, vocês devem despertar. Esses são demônios. O fim deles é o inferno. Nunca estiveram interessados. Há tempos atrás, eles estavam com a boca calada. Por quê? É porque eles tinham direito, eles recebiam, eles tinham boa vida, vida de príncipe. Agora, como vem que o momento está difícil, e muitos deles não estudaram, têm baixo nível escolar, nem são licenciados, nem têm um curso, aceitaram há tempos atrás submeterem àquela toda humilhação. Por quê? Porque têm dinheiro. Agora, como vem, não tem mais onde recorrer. Estão preocupados, estão tontos. Ao virar, porque não, os cultos vão retomar. Corrida agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso que está se passando ali. Se você é um filho de Deus, se você está interessado na salvação e você ama a Deus, saiba que esses homens nem sequer respeitam a palavra de Deus. Estão interessados com... Eles até nem só utilizam, até não será mais igreja universal. Não seria mais igreja universal do reino de Deus. Seria agora igreja universal do reino do diabo Satanás. Poderia ser assim. Igreja universal do diabo Satanás. Porque o que eles fazem vem do diabo e isso nunca veio da palavra de Deus. Mas se você ama Deus, ama a salvação, deve abandonar todos esses fetichistas. Vendedores de água em bidões. Vendedores de sal, de lapiseira ungida. Vendedores das atividades chamado Isaac, propósito, lá não sei o que. Abandonem, fogem desses lugares. Não há salvação em parte alguma. Não é possível. Nem mereciam passar na televisão. Eles não merecem passar na televisão. Eles são responsáveis das mortes no mundo. Eles e os seus irmãos budistas. Eles e os seus irmãos shintoístas, islamitas, assim em diante, em Jesus Cristo, Satanás, são responsáveis da pandemia do Covid-19 no mundo. De milhares e milhares de pessoas que morreram. Você vê? Morreram e continuam a morrer ainda em todo o mundo. Como eles são filhos do diabo, em vez de se arrependerem, não, eles não estão preocupados, não se arrependem por quê? Não se arrependem por quê? Vocês, pastores da Igreja Universal, se a vossa meta é a salvação, não se arrependem por quê? Se a vossa meta é a salvação, por que vocês não dizem diante da TPA, diante das câmaras, quando vos entrevistaram, que há um profeta na terra, que é Kaku Filipe, e que nós, como estamos interessados na salvação das nossas almas, então vamos entregar ao profeta Kaku Filipe. Por quê? Se vocês são grandes masturbadores, vocês... Perdemos o evangelista Adriano. Dou a palavra ao pastor Builão. Pastor Builão, pastor Builão. A crise na Igreja Universal do Reino de Deuses, por causa do dinheiro, mas não querem falar a verdade deles. Tens a palavra. Tudo isso é por causa do dinheiro. Esses líderes católicos, protestantes, evangélicos e branamistas, esses líderes das igrejas universais, voltar com os líderes brasileiros,
simplesmente por causa do dinheiro. Eles fazem tudo por causa do dinheiro. Eles vos vendem óleo da unção, eles vos vendem água da unção, eles vos vendem tudo da unção, mas vocês nunca tiveram a responsabilidade de observar ainda na Bíblia ou questionar aos vossos pastores por que vocês fazem isso. Onde é que está escrito que um pastor deve vender água da unção? Se você não é um bode nascido para ser seduzido, você não irá mais a essas igrejas, missões e ministérios, a menos que você queira ser um inimigo de Deus. Esses líderes religiosos que você está a ver ali, esses pastores e assim diante, eles não têm emprego. Muitos deles não. Perdemos o pastor Wilão, será? Infelizmente perdemos o pastor Wilão, mas vamos tê-lo novamente aqui, o pastor Wilão, para poder fazer-nos compreender. Mas vocês mesmo assim, que os membros da Igreja Universal, às vezes o homem com o corte dele aí, furou aqui, é pastor, tipo bandido. Assim vocês, é muito complicado. Vamos fugir. Trancaram todas as portas da Catedral do Morro Bento. A IUR é uma instituição religiosa de direito angolano reconhecida pelo Estado desde 1992. Amados companheiros de terra, retenham que esta confusão na Igreja Universal não tem nada a ver com a salvação. Mas agora sim, a minha questão é, será que esses pastores, eles com esse movimento da reforma, vão falar aos seus fiéis para não começar a aproximar suas mulheres por trás? Pastor Wilão, tens a palavra, pastor Wilão, dá sequência. A crise na Universal. Pastor Wilão, tens a palavra. Alô, pastor Wilão, está a me escutar? Ok. Saibam que toda essa revolta desses líderes religiosos que vocês estão a ver aí, líderes da Universal, é tal aquilo que já vos foi explicado, que é por causa do dinheiro. Não há um outro motivo que lhes faz se revoltar desta forma, mas é simplesmente por causa do dinheiro. E por causa do dinheiro, eles são capazes de tudo. Um dia, por causa do dinheiro, o profeta Capô Filipe já profetizou que eles vão vender as vossas almas aos homossexuais. Um dia, os homossexuais serão pastores nas vossas igrejas, tudo por causa do dinheiro. De princípio, vocês dirão, não, eles também precisam ser salvos. Eles só vão entrar nas nossas igrejas, só vão sentar conosco para ouvirem, para que possam ser salvos. Mas depois, esses homossexuais serão pastores, padres, bispos nas vossas igrejas por causa do dinheiro. E vocês vão aceitar isso, porque vocês não têm amor pela verdade. E Satanás já vos tem conquistado. Mesmo apesar de todas essas explicações, mesmo apesar da mensagem que Deus enviou através do profeta Capô Filipe, que está a soar na terra, vocês ainda estão nessas igrejas, templos e mesquitas a financiarem esses bandidos, ladrões na colheita. Vocês estão a ver que eles estão a procurar razões, estão a procurar motivos. Não, é porque eles fazem aquilo que chamam vasectomia e assim em diante. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente por causa do dinheiro. Não existe um outro motivo que os leva a fazer tudo quanto eles estão a fazer, mas simplesmente o dinheiro. Muitos deles não têm emprego. Já não está a ver como satisfazer as suas necessidades. Muitos deles, por causa da crise, já não conseguem pagar os seus aluguéis. Eles não têm emprego. Como então pagarão as suas necessidades? Como então pagarão a formação dos seus filhos? Então, o único meio que eles viram, como, de acordo com a lei que nós estamos a ouvir aí, que a Igreja Universal do Reino de Deus é de direito angolano, então eles se aproveitaram disso, estão a se aproveitar disso, para que a gestão de toda a igreja esteja na mão deles, para que eles possam ter, então, o dinheiro suficiente para que eles possam comer, para que eles possam pagar os seus aluguéis, para que eles possam, então, ter o dinheiro suficiente para poderem sobreviver. É a falta de emprego, é a dureza da vida que lhes forçou a serem servos de Deus, a se disfarçarem como servos de Deus. Eles não foram estabelecidos mesmo pelo profeta mensageiro vivo do seu tempo. Você viu que para alguém ser pastor,
ele foi a uma escola pastoral. Você viu que para alguém ser pastor é um bispo ou um pastor que deve lhe estabelecer na Bíblia. Mas simplesmente para alguém ser um ministro, de Efésios, que você vê em Efésios 4:11, é o profeta mensageiro vivo quem deve o estabelecer. Mas todos esses que vocês veem aí, é simplesmente pela sua influência na sociedade, é simplesmente por causa do seu nível acadêmico, é simplesmente por causa do fracasso que eles tiveram na vida. Então a única forma, o único meio deles terem pelo menos dinheiro é se disfarçarem como servos de Deus. E vocês estão ali para financiar esses bandidos, esses líderes religiosos que estão a corromper a terra. E você se torna como um inimigo de Deus nessas igrejas. Todos os vossos dízimos, os vossos jejuns, as vossas orações e tudo quanto vocês fazem nessas igrejas são abominações aos olhos de Deus, porque vocês rejeitaram o profeta mensageiro vivo do vosso tempo. Vocês rejeitam o profeta Cacu Filipe, aquele que veio com as palavras de vida eterna para a vossa salvação, para vocês apoiar esses bandidos nessas igrejas, missões e ministérios. Vocês veem que se esses líderes religiosos tivessem a mensagem que Deus deu ao profeta Cacu Filipe, se esses líderes religiosos reconhecessem Deus através do seu profeta Cacu Filipe, a sua preocupação seria como expandir essa mensagem nos quatro cantos da terra, porque é para a salvação dos escolhidos. A sua preocupação seria isso. Mas vem que as preocupações deles é ter gestão das igrejas. Mas quando é que Pedro, então, estava aí a lutar com Timóteo, porque não, eu é quem sou o gestor dessa igreja? Onde é que Tito, Silvano estavam a lutar contra Apolo, contra Bernabé, contra Silas, porque não, nós devemos ter na gestão dessas igrejas? Vocês viram isso onde? Em que parte da Bíblia? Vocês simplesmente estão cegos, estão sendo guiados por cegos. Isso, tudo que vocês fazem ali, é do diabo Satanás. É pelo dinheiro que eles estão a fazer tudo isso. Caros companheiros da terra, e você que é pentecostal, bom Deus, adventista, testemunha de Jeová e assim diante, é a mesmíssima coisa. Não vê porque nesses últimos anos a Igreja Universal está a expor isso na televisão e assim diante, é porque tudo isso veio à tona. Você alguma vez ouvia um pastor angolano a dizer de vasotomia e tudo mais? Eles já não eram pastores, porque se fosse por uma heresia ou por alguma coisa mal, não falariam isso há muito tempo. Não, por aquilo eles já sabem tudo isso desde há muito tempo. Mas, naquele tempo, como não tinha, a crise ainda não havia apertado muito, como naquele tempo não haviam lhes tirado certas patentes, certos cargos e assim diante. Então eles estavam aí tranquilos, eles tinham o dinheiro suficiente para suprir as suas necessidades. Mas agora, depois de eles cortarem certas coisas, certas regalias, então eles estão a ver que é injusto. Nós queremos dinheiro. Então eles, se baseando na lei do país, eles estão aí a lutar para que possam estar na gestão. Se não se fosse por causa da salvação, há muito que eles diriam aqui. Então saibam, você que está nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas, incluindo missões e ministérios, que não são as igrejas universais, saibam perdemos o pastor Builão, amados companheiros de terra. Realmente é muito triste. A minha pergunta é a esses pastores rebeldes, que são do diabo, como também os brasileiros também são do diabo. A minha questão é, agora, vocês deram conta que tudo é heresia. Vão parar de cobrar os dízimos. Vão agora ensinar os vossos fiéis que, para não começar a dar aqueles propósitos que vocês ficam a inventar, que aquilo é roubo. Vão ir ao tribunal para serem condenados do roubo que fizeram em nome de Deus aos vossos fiéis. Vão ensinar aos vossos fiéis. Será que eles vão ensinar aos vossos fiéis para não aproximarem mais as suas mulheres por trás como um cão? Será que vocês vão ensinar aos vossos fiéis para não começarem mais a aproximar as suas mulheres enquanto elas estiverem em menstruação? Será que vão ensinar os vossos fiéis para não começarem a colocar mais a sua boca da sua mulher? Será que vão ensinar aos casais em vossas igrejas para ninguém começar a colocar a sua boca ou a sua língua no sexo do seu cônjuge? Será que vão ensinar aos vossos fiéis que um casal não pode aproximar a sua mulher por trás como os animais? Ou que um homem casado não pode aproximar sua mulher mais de uma vez numa noite?
Vão ensinar os vossos fiéis que um homem não pode apaixonar a sua mulher mais de 3 vezes na semana. Vão ensinar os vossos fiéis que a confissão é pública. Que para o perdão dos pecados deve-se confessar publicamente diante da igreja. Será que vocês fazem isso? Ou vocês vão continuar sempre mesmo com as mesmas práticas, mas diferentes? Saibam que vocês responderam